Bom dia! Bom dia! Bom dia, minhas amigas! Bom dia! Tudo bom com vocês? Segundou? Bom dia! Segundou, né? Tudo bom com vocês? Olha, enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu só escrever aqui, livro. Hoje começaremos o capítulo 5. Eita, agora, olha esse livro, eu vou falar para vocês. É um livro, ele é fininho, né, gente? E às vezes a gente não dá nada para ele, mas eu vou falar para vocês. Agora a gente vai começar a arrancar as cascas da rejeição. Esse livro eu vou falar para você, minha jovem senhora. Abre teu coração hoje para ouvir, né? Eu dei uma folheada assim, gente, mas que coisa maravilhosa, viu? Ó, vamos falar, vamos identificar muito. Eu já tô identificando muita coisa, assim, né? Como nós somos... Como a rejeição, ela faz parte da nossa história, né? E o que a gente faz com isso é o que vai determinar muito a nossa vida, o nosso futuro, as nossas escolhas, a forma como a gente vai seguir os nossos caminhos, né? E a rejeição, se você caminha pela dor, minha amiga, é difícil avançar, né? E é isso que a Joyce vem trabalhando, né? Nós não vamos deixar de passar pela rejeição, né? Nós não deixaremos de passar pela rejeição, mas nós não podemos sucumbir por causa dela, né? A gente precisa estar com os nossos olhos em Jesus, né? Porque isso é desde a queda, né? Daquele momento ali, né, que Adão e Eva começam esse processo, e dali já começam as dores, né? E elas fazem parte da nossa história. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a ressignificar, a gente precisa olhar para o lugar certo, né? Então, é o livro, viu, gente? Tem um outro livro também, que é um livro bastante, assim, de cura. Eu vou começar a ler ele, né? Uma amiga me indicou, mas ela falou que é um livro, assim, de cura e libertação. Ela vai mais profundo, sabe? Aí eu vou ler para ver se cabe no nosso devocional. Aí, se der, a gente vai, ano que vem, ler ele também, tá bom? Qual a capa do nosso livro? Esse aqui, ó. A Raiz da Rejeição, Joyce Meyer. Hoje nós vamos ver padrões de proteção contra a rejeição. Cadê? Deixa eu procurar. Padrões de proteção contra a rejeição. Pronto. Fixei aqui. Sejam todas bem-vindas. Espero que as meninas não faltem, né? Dia de segunda-feira, às vezes sexta-feira o povo... Eu acho que segunda esquece, né? E Ai, gente, peraí. E acaba perdendo, né? Porque hoje vai ser especial. Bom dia, Márcia! Mandando coração. Então, vamos orar pra gente começar, então? Vamos? Bom dia, bom dia. Vamos orar, então, tá bom?
você entrou para a comunidade, hoje já tem aula. Quem entrou na comunidade, hoje já temos aula, né? É maravilhoso. Então vamos orar, então. Então vamos orar. Pai amado, nesta manhã bendita, esse 1º de dezembro, Senhor, nós queremos te louvar, bendizer, louvar, Senhor, agradecer por este ano, Senhor, um ano, Jesus, na qual o teu amor, Senhor, foi visto nos detalhes das nossas vidas. Mesmo diante, Senhor, dos nossos desafios pessoais, as tuas mãos nos sustentou, nos sustenta e irá nos sustentar para sempre, porque é assim o teu amor sobre nós. Obrigado, Jesus querido, por este grupo de estudos, onde juntas, Senhor, vamos construindo uma identidade firmada em Ti, Senhor, não no mundo. Ah, Jesus, que as pessoas que se achegarem a este devocional, Senhor, possam vir pelas Tuas mãos, aquelas que estão, Senhor, prontas para receber o Teu pão, Jesus, o Teu remédio que cura as feridas, que restauram os corações. Senhor, que o Espírito Santo vai caminhando, passeando em cada lar das nossas irmãs, nos ambientes de trabalho, aonde quer que essas mulheres estejam, Senhor. O Espírito Santo possa iluminar, abençoar, ensinar, renovando os corações e as mentes, Senhor, para aquilo que o Senhor já tem para cada um. Ah, Jesus, nós te entregamos esse devocional nas tuas mãos. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, esta palavra. Que em cada lar, Senhor, que nesse momento está aqui, possa receber as águas que vêm diretamente do teu trono, Senhor. Águas que limpam, Jesus, que restauram. Se há corações cansados, Senhor, se há corações entristecidos, se há doenças físicas, Senhor, emocionais, que as águas que vêm diretamente do teu trono, Senhor, possam limpar, mudando, Senhor, todo o cenário. Uma água que vai curando, Senhor, restaurando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém. Hoje nós vamos começar os padrões, né, de proteção contra a rejeição. E nós vamos ver o padrão 1, tá? E número 1, votos secretos. Profundo, viu, gente? Tem alguém aqui hoje vindo pela primeira vez? Tem alguém aqui hoje vindo pela primeira vez? Olha, não fiquem esperando a notificação. Já vem aqui pro perfil, já anota aí na Casa da Fê e já entra, porque eles não... Dá uma travadinha mesmo. A Andréia tá vindo pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. O Deni também, sejam bem-vindos. Vamos lá. Votos secretos. Alguns dos maiores tijolos dos muros de proteção que construímos são os votos secretos, que consistem em promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Aqui estão alguns exemplos. Prestem bastante atenção, hein? A gente viu que existem os muros de proteção de Deus, né? Quando a gente permite ser cuidada por Ele, quando nós permitimos sermos
protegidas por ele, né? Existe uma proteção que é de Deus, é natural, é o cuidado dele, ele vai estar sempre cuidando de nós. Mas existem muros que nós criamos. E estes muros, minhas jovens senhoras, são muros de dor, de separação, de isolamento, né? Nós estamos na página 57, capítulo 5, tá bom? Então, nós criamos muros. E aí, ela tá trazendo aqui que nós, o que a gente faz? Nós construímos votos secretos, né? Eu prometo fazer isso, eu prometo fazer aquilo, né? Que consistem em promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Então, a gente cria, então, muros para nos proteger, nós, com as nossas próprias mãos. E esses muros que a gente cria não são muros bons. E é isso que nós vamos começar a ver aqui, tá bom? Aí, alguns exemplos. Ninguém me machucará novamente. Quando eu sair dessa situação, ninguém mandará mais em mim. Eita. Nunca mais deixarei alguém se aproximar o suficiente para poder me machucar outra vez. Ninguém mais me controlará novamente. Vou cuidar de mim, da minha própria vida, de agora em diante. Ninguém mais me dirá o que fazer. Que lindo, gente, a Joelma. Bom dia, minha querida. Como é bom já amanhecer conhecendo pessoas como você, que traz leveza e paz. É muito carismática. Gostei de você. Venha mesmo fazer parte do nosso devocional. É maravilhoso. Aqui tem meninas maravilhosas, viu? E os livros são excelentes. Seja bem-vindo e obrigada pelo carinho. Fazemos promessas como essas a nós mesmos, não apenas uma vez, mas constantemente. Dizemos a nós mesmos tais coisas interiormente. Como cresci por 15 anos num lar onde era constantemente abusada, imagine quantas vezes eu disse: quando eu sair daqui, ninguém mais mandará em mim. Não admira que tenha sido necessário um milagre de Deus para me ensinar como ser submissa à autoridade. Olha que interessante, né? Nossa, essa introdução dela é muito forte. Muito forte. Alguém se identificou aí, meninas? Bom dia! Olha, existem áreas na nossa vida que nós carregamos muitas dores, né? São dores profundas e, sem perceber, a gente começa a erguer esses muros, né? Esses muros da rejeição. E esses votos, gente, esses votos secretos são essas promessas que, como a gente leu, né? Que são promessas que a gente faz a nós mesmos. Geralmente marcado por feridas da rejeição. Então, são decisões internas que a gente faz na tentativa da gente se proteger, de não mais sentir dor, né? Ninguém quer sentir dor, é natural a gente querer se proteger de não sentir dor. Mas algumas coisas, elas geram muitas feridas, né? E quantas vezes a gente faz algumas promessas e essas promessas, gente, elas geram no nosso coração... deixa as pessoas duras, rígidas, fechadas, né? Elas vão se fechando no próprio mundo. E Deus não nos fez para isso, né? Então é muito engraçado, né? Quando eu falo assim, ninguém vai me machucar de novo, né? Então aquela pessoa, ela cria uma casca. E quando as pessoas chegam perto dela, né? Quando as oportunidades aparecem, ela se fecha lá naquele seu casulo, né? E ela não permite conhecer, viver, renovar. Então, aí tem gente que fala assim, nunca mais vou deixar ninguém se aproximar. Sabe aquela pessoa que tá sempre desconfiada das outras, né? Ela tá sempre achando que alguém tá querendo alguma coisa. Então, são pessoas que não aceitam liderança. Elas são, assim, né, sempre autoritárias ou não aceitam liderança de ninguém. Quem é aquela pessoa para mandar em mim, né? Seja de chefe, seja no ambiente de trabalho, seja
pastoral dentro da igreja, seja em qualquer área, ela não se permite, né? E com o marido, então, meu Deus do céu, aquela mulher que virou, né? Ela é brava, igual uma onça, ela não se permite ser dominada. Dominada que eu digo assim, ela não se permite, né? Dominada a palavra, né? Ela não permite ser submissa a uma autoridade, né? Essa é a palavra, né? Então, ela carrega essa raiz da rejeição. Muitas vezes ela jurou isso pra ela mesma. E nem sempre ela falou, né, gente? Ela não falou, ela falou assim, eu não vou deixar mais ninguém fazer isso comigo. Nem sempre ela sente aquilo, né? É ser guiada, isso mesmo. Então, e ter uma autoridade sobre a vida dela, porque a gente existe liderança nas nossas vidas, né? Nós precisamos de liderança. E quando a gente vive dentro de um casamento, existe uma liderança do marido, né? A gente não. E são geralmente aquelas mulheres que batem de frente, aquelas mulheres que elas não aceitam de forma nenhuma, né? Mas isso é muito pela raiz da rejeição, né? Eu não vou mais passar por isso, né? Seja na paternidade, né? Desculpa, gente. Na maternidade, essas declarações, elas não são simples frases, né? São cercas emocionais. Ela vai criando ali uma cerca de proteção e que vai moldar a maneira de amar, que vai moldar a maneira de relacionar, né? Então, nunca vivi um casamento bem, nunca vivi relacionamentos bem, ela tá sempre pulando de galho em galho, né? Confiar em Deus, nem pensar. É muito forte isso, né? E esses votos, eles são repetidos ao longo dos anos e vão tornando padrões emocionais. E sem perceber, vivemos protegidas demais, desconfiando demais, distantes demais, né? E aí a Joyce traz o exemplo dela, né? Que por ela ter vivido, né? A Joyce Meyer, ela é uma pastora, né? Uma liderança forte, né? Ela não é brasileira, acho que ela é americana, né? E o que acontece? Ela passou uma das coisas mais terríveis, né? Que assim, ela foi abusada a infância toda pelo pai, né? Então, vocês imaginam que a pessoa que deveria protegê-la era que prejudicava, né? Então, ali, nela, ela cresceu se protegendo, né, gente? Ninguém vai fazer mais isso com ela. E aí, o que aconteceu com ela? Ninguém manda mais em mim, né? E isso gerou, ela falou assim, olha, um milagre de Deus para me ensinar como ser submissa à autoridade. Né, Geisa? Eu sempre dizia, eu não preciso de ninguém mesmo. Isso também é um muro de proteção, né, que a gente cria, né? A gente cria esses muros, né? Mas hoje nós vamos começar a deixar esses votos de lado, né? A gente vai olhar para nós, né? E ver onde a gente precisa restaurar, né, gente? Muitos desses votos, eles nascem muito, a gente vê da infância, né? Lá de uma gestação, quer dizer, de uma infância que a gente sofreu, a gente carregou essas feridas, né? E aí, quando a gente vive sobre, né, uma autoridade cheia de feridas, né, controladora ou ausente, a gente vai começando a fazer, né? Nunca mais serei, eu não vou ser como meu pai nem como minha mãe, né? A gente vai dizendo isso, né? Ninguém mais vai me tratar assim. Então, sem perceber, nós vamos carregando esses votos mesmo, né? Que vão acompanhando a gente a vida inteira. E a gente precisa quebrar, né? A gente precisa sair, né? Porque Deus, ele não trabalha através desses muros, mas através de uma entrega. E esses muros, gente, eles nos impedem até de vivenciar o amor de Deus. A gente permite que Deus, ele seja aquele que seja uma autoridade sobre as nossas vidas. A pessoa, ela vai querer viver uma vida sozinha, né? Ela vai querer viver uma vida de acordo com o que ela acha.
né? Ela bate de frente. Uma vez eu vivi uma situação dessa, assim, de alguém que falou com todas as letras pra mim, né? Que achava igreja, achava igreja, achava as coisas de Deus, assim, não, isso são para pessoas que são fracas, né? E a pessoa disse assim, com todas as letras, outros absurdos, assim, eu fiquei... E era uma conversa, não era discussão, não, né? E eu fiquei, assim, por muitos dias refletindo naquilo, sabe? Falei, meu Deus. E às vezes a gente julga, né? A gente julga, a gente, né, se afasta da pessoa e fala, meu Deus, eu não quero estar perto de uma pessoa assim, não, né? E a gente vai rotulando e a gente vai se afastando. E essas pessoas, elas, quando a gente lê um livro desse, a gente entende, meu Deus, né? É a rejeição que tá ali. E uma vez eu fiz um curso e o professor, ele falou assim, que uma pessoa, por exemplo, assim, que cresce, um homem principalmente, né? Que ele cresce sem o pai, e sem essa autoridade paterna, né? Sendo rejeitado pelo pai, o que acontece? Geralmente ele tem muita dificuldade de aceitar uma liderança de Deus. Ele não vai aceitar Deus na vida dele, porque a primeira referência que ele tem é de pai, né? Pai é muito diferente uma pessoa que vive aprendeu desde pequeno que existe uma liderança. O pai, eu posso fazer isso? Pai, o senhor deixa eu fazer isso? O abraço de pai, a vivência de pai. Então, quando a pessoa ela cresce, né, longe desse afeto, longe desse cuidado, é difícil para ela enxergar Deus, né? E ela vai querer sempre resolver, porque ela sempre teve que ser forte, ela sempre teve que viver a sua vida, tomar suas decisões. Então, ela vai criando, então, essas cercas, né? E aí é onde a gente precisa abandonar esse lugar, porque senão a gente não consegue experimentar aquilo que o Senhor tem pra gente, né? Nilza diz, é para os fracos mesmo e a igreja, mas somos fortes em Deus, reconhecemos que precisamos de Deus ser ministrados por um pastor. Sim, né, Nilza? Mas quando a pessoa ela é muito ferida nessa área, ela não consegue enxergar isso, né? Ela não consegue. E muitas vezes as pessoas vão desistir dessas, né, de conviver, de querer ensinar, né? E aí, eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu fiquei meio assim, sabe? Falei, gente, mas essa pessoa, né? E já comecei a olhar para ela com um olhar de julgamento, de maldade, assim, não de maldade, mas tipo assim, ai meu Deus, que pessoa é essa, né? E eu fiquei assim, com esse olhar mesmo, eu falo isso pra vocês numa boa. Mas aí, quando eu comecei a ler esse livro, né? Porque me impressionou muito essa conversa com essa pessoa, né? Uma pessoa que tá se tornando mais próxima, né? E quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, meu Deus, olha onde que tá aquela resposta, né? A resposta tá ali, né? Na rejeição, né? E é uma ferida muito forte dessa pessoa, muito, muito forte, assim, né? De muita dor. Então, é isso, gente. As pessoas, elas vão sendo moldadas, muitas vezes, pelas suas feridas. E a gente precisa encontrar Jesus, né? É só Ele que é capaz de curar lugares que ninguém consegue. Tem lugares que é só Jesus, né? Para curar, né? A gente pode começar fazendo uma terapia, a gente precisa, né? Se você tem uma pessoa que você tá vendo a sua vida paralisada por muitas feridas, você precisa procurar ajuda. Sozinha não tem condição, né? Então a gente precisa começar a pedir ajuda, né? A procurar, pedir pro Senhor. E se precisar de uma ajuda, de uma intervenção, onde a gente precisa de uma psicóloga, um terapeuta para ir tratando, te ajudando a enxergar essas feridas e ser curadas, é ótimo. Eu tô amando esse devocional, esses livros que nós estamos escolhendo, porque a gente tá tratando, né? É impressionante isso. Então, o que Deus, o Senhor quer fazer, né, é convidar a gente a olhar para dentro mesmo, né, identificar esses votos que nós fizemos ao longo da nossa vida. O Senhor, ele não quer nunca, ele vai chegar para condenar, apontar o dedo, né,
O Espírito Santo nunca faria isso. Ele nos ensina com amor, né? Ele nos orienta, ele nos mostra. Mas para curar, a gente precisa, né, buscar esse caminho de libertação mesmo, né? A gente precisa aprender a amar ao Senhor, né? E quando a gente ama ao Senhor, ontem eu estava no culto e o pastor falou sobre isso, né? Como que é? Não tem um ditado assim, como que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então ele falou assim, que esse ditado ele é totalmente errado. Ele fala assim, manda quem pode, obedece quem tem amor, né? Porque quando nós amamos a Deus, a obediência ela vai fazer parte da nossa vida, né? Nós vamos experimentar de forma mais leve, com confiança, nos entregando, né? Nos entregando, porque a gente confia em quem tenho crido. Nós confiamos naquele que nos sustenta, a mão que direciona, né? E é tão lindo, todas as vezes quando eu tô aqui, eu venho sempre essa visão na minha cabeça de uma mão grande, sabe? E como se a gente estivesse na palma dessa mão, né? E essa mão é Deus, nosso Pai, né? Ele tem os nossos destinos, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. E às vezes a gente tá tão cansada, mas muitas vezes os nossos cansaços é porque a gente quer resolver com a nossa força, né? A gente quer fazer do nosso jeito, como a gente acha que tem que ser, né? Então, é isso, né? Então, o Senhor, Ele nos convida, né? Para olhar para esses muros, essas cercas que nós estamos criando e desvincular disso daí, gente. Se desvincular, negar esses votos, né? Cancelar esses votos que muitas vezes a gente criou e deixar o Senhor conduzir as nossas vidas. É Ele que tem que conduzir, né? Muros criam bloqueios, página 358. Pessoas na fila de oração frequentemente me dizem: eu me saio bem em todos os tipos de relacionamento, exceto num relacionamento mais íntimo. Não posso suportar nenhum tipo de proximidade. Alguma coisa está errada. Há algum tipo de bloqueio. Começo a namorar e tudo vai bem, até que parece tornar-se algo permanente. Mas chega um ponto em que começa a me retrair, embora não quisesse fazer. Esse problema é geralmente resultado de muros edificados por meio de votos secretos. Ditos vez após vez, ninguém se aproximará mais de mim o suficiente para me machucar novamente. Sabe aquelas pessoas que começam relacionamentos? E esses relacionamentos, gente, eles não duram, né? A pessoa começa a namorar, tem uma pessoa muito bacana, quando a pessoa começa a aproximar muito, ela sai correndo. E isso eu acho que é em qualquer outro relacionamento também, né? Aqui ela tá trazendo do casamento, né? Mas às vezes a pessoa faz uma amizade e de repente você já começa a olhar pra pessoa com um olhar de não, essa pessoa aí não sei não, acho que ela quer me prejudicar, ela tá com inveja de mim, ela não sei não, eu tô muito desconfiada dessa pessoa. Então aquela pessoa que sempre ela tá criando objeções para não estar, né? Ela se fecha, né? Ela paralisa. E isso, ela se fecha de tal forma, gente, que se isola mesmo. E às vezes a pessoa até quer encontrar um relacionamento, um novo casamento, mas ela não consegue. E ela fala, tem alguma coisa de errado. E muitas vezes essas coisas de errado estão nesses muros que foram construídos, né? Ou como este, ninguém irá me controlar novamente. Eu cuidarei da minha vida de agora em diante e nunca mais alguém me dirá o que fazer. Isso estava profundamente gravado dentro de mim, por dizê-lo vez após vez. E a pessoa insiste, né? Insiste em falar a mesma coisa, insiste, né? E aí ela vai fixando aquilo na mente, né? Aprendendo. Ela vai criando essas crenças, né?
Pessoas podem fazer votos secretos com relação a muitas coisas. Considere isso. Muitas pessoas estão em escravidão hoje porque seus pais estavam fora de equilíbrio numa área ou noutra. Por exemplo, passei um tempo tentando ensinar meus filhos a comer corretamente. Eu não os deixava comer nada com açúcar. Eu dizia, vocês não vão comer essas coisas ruins. Provavelmente eu exagerei, o que muitos de nós fazemos, até aprendermos mais sobre equilíbrio. Agora eu percebo que teria sido melhor se eu os deixasse comer alguma coisa com açúcar, ocasionalmente. Mas criei uma lei sobre não poder comer açúcar, o que somente o fez ter mais vontade de comê-lo. Não tenho problema com açúcar, posso comer um pedacinho de algum doce e ficar satisfeita. Mas meus filhos não são desse jeito. Eles amam coisas doces e pensam que têm de comê-las e ponto final. Já conversamos sobre os motivos deles gostarem tanto de açúcar e me pergunto se não seria porque não foi permitido que eles os comessem quando eram crianças. Esse tipo de situação pode levar os filhos à escassez, né? Ali de não pode, né? Esse tipo de situação pode levar os filhos a fazer um voto. Quando eu sair daqui, você pode apostar que comerei tudo que puder e ninguém nunca mais me dirá o que não posso comer algo. E muitos desses indivíduos desenvolvem distúrbios alimentares mais tarde, porque fizeram tais promessas a si mesmos. Deus quer se envolver até mesmo com seu apetite. Você sabia que se tiver muros erguidos sobre ser difícil até mesmo ouvir quando Deus está falando com você? Mas à medida que seu relacionamento com Deus cresce, olha aí, gente, olha a resposta para as feridas, para esses votos que nós vamos construindo ao longo da vida. À medida que o seu relacionamento com Deus cresce, você coloca mais da palavra dentro de si, ele começa a lidar com você sobre o seu apetite. Ele dirá, não quero que você coma mais isso. Dinheiro é outra área na qual você pode ter edificado o muro. Talvez seus pais não lhe dessem muito dinheiro para gastar quando jovem, e você teve de viver sem algumas coisas que as outras crianças tinham. Talvez o único dinheiro que pudesse gastar fosse o que você mesmo ganhava e guardava. E mesmo assim tinha de comprar somente coisas do que realmente necessitasse. Além de nunca lhe permitir comprar as coisas que desejava, talvez você tenha ficado tão cansado de não ter liberdade financeira que começou a prometer a si mesmo, apenas espere até eu sair daqui e eu comprarei tudo que quiser na hora que eu quiser. Uma compulsão para comprar pode ser o resultado de votos secretos como esse. Existem pessoas que são viciadas em compras. Elas simplesmente não conseguem parar de gastar dinheiro. Você precisa pensar sobre algumas dessas coisas que disse a si mesmo. Muito tempo atrás. Não estou dizendo que tudo o que você tem dito a si mesmo tenha criado escravidão em sua vida. Estou falando especificamente sobre coisas que dizemos e que envolvem acordos definitivos e determinados conosco. Esses votos secretos são decisões que tomamos com relação a como cuidaremos de nós e nos protegeremos. E quanto a este, você não pode confiar em ninguém. Oh, quantas vezes eu disse isso? Você não pode confiar nos homens. Todos os homens são iguais. Não quero ser rude, mas penso que algumas mulheres têm problemas quando se casam, mesmo em sua vida sexual, porque disseram tais coisas a si mesmas. Todos os homens servem apenas para uma coisa, mesmo num relacionamento conjugal, quando você deseja que as coisas se acertem, pode pensar, você realmente não me ama. O único momento em que você mostra alguma afeição por mim é quando quer sexo. Tome cuidado com a forma errada de falar consigo mesmo. Ai, né, Patrícia? Muitas de nós, né? A gente vive num país. Primeiro que, você sabe que o nosso país é um dos maiores índices, assim, né, de famílias que crescem
desestruturada, sem um pai, sem uma mãe, né? Então a gente já carrega muita coisa dali. Muitas de nós viemos de famílias que às vezes faltou o básico, né? E muitas de nós, a gente, né, não pode, não tem dinheiro, não tem condição, né. E aí, quando cresce, a pessoa cresce assim, eu vou gastar, eu vou fazer o que eu quero com o meu dinheiro, não é? E aí a gente cresce, né, compulsiva, comendo de tudo. Às vezes você come, foi a rejeição, né, que você viveu a sua infância. E aí você nutre isso através da comida, né? E come, né? Isso vai muito além, gente. Por isso nós precisamos quebrá-lo, né? Por isso, né? Porque Deus não trabalha através desse muro, né? E o amor de Deus, gente, ele é muito maior do que tudo que você já viveu. Tudo, né? Eu posso te proteger melhor. O Senhor disse para nós, eu posso te proteger melhor. Eu posso cuidar de você, né? E aí a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer, né? Reconheça. Então, pelo Espírito Santo, ele mostra pra gente os nossos votos inconscientes, né? Se você pedir, Espírito Santo, me mostra, eu quero ver aonde porque muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Eu tô ótima, né? Então, a primeira coisa é o reconhecimento. E quando a gente fala, Espírito Santo me mostra, Jesus me mostra aonde que tá esse lugar, e ele começa a mostrar, né? Então, ele vai revelar frases. Às vezes você vai soltar uma frase que você não observaria, mas você vai começar a observar essas frases. Atitudes, né? Forma como você vive. Lembra que eu falei pra vocês? Quando eu vou jogar vôlei, eu me reconheço muito. Eu volto lá naquela Fernanda de 20 anos, 25 anos atrás, e eu reconheço as mesmas dores de lá aqui. É impressionante. Então, a gente começa a enxergar padrões que a gente foi criando lá da nossa infância, que você carrega até hoje, né? Às vezes de você não se sentir bonita, de você não se sentir... Como eu contei para vocês de uma amiga que eu conversei com ela semana passada, ela nunca tinha feito um concurso, mesmo sendo uma mulher extremamente inteligente, com uma boa base, ela não confiava, ela achava que ela nunca conseguiria isso, né? Então, primeira coisa é a gente reconhecer isso, né? Essas atitudes, padrões emocionais, né? Que você às vezes nem sabia que existia. Outra coisa, depois é a gente se arrepender, a gente cancelar esses votos, né? Votos secretos são uma forma da gente falar assim, eu quero me proteger, eu quero me guardar, eu quero me resguardar, né? E a gente se resguarda até da proteção de Deus quando a gente faz isso. Então, peça, a segunda coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão ao Senhor. Senhor, olha... Me perdoa porque eu quero caminhar sozinha, porque eu construí esses muros e eu quero quebrar, Senhor, todos esses padrões que foram construídas na minha mente, no meu corpo, nas minhas emoções, na minha boca, Senhor. Eu quero quebrar, eu quero que o Senhor seja, né, que conduz a minha vida. Então, pedir perdão para o Senhor, perdão por caminhar dessa forma, né? E sem confiar nele. E renunciar, né? Renuncie. Em nome de Jesus, eu anulo esse voto secreto, né? Identificou qual é esse voto secreto? Eu não vivo mais sobre ele. Eu não vivo mais sobre ele, né? Você que está afastada das pessoas, você que está com medo de pessoas, você que está muito ferida por causa de pessoas e se afastou, está isolada, mesmo que você esteja num ambiente de igreja, mas você desconfia de tudo e de todos, você não se aproxima, você que
tinha aí no seu coração, às vezes foi casada tantos anos atrás, né? E se divorciou e viveu uma experiência difícil, um casamento difícil, e que muitas vezes o Senhor quer abrir novas portas, um caminho novo, né? Alguém para caminhar com você, e muitas vezes você está sendo guiada pela ferida, ninguém mais vai mandar em mim, e está vivendo uma vida isolada, entristecida, coração amargurado. Né? Hoje que você possa pedir, né? Senhor, olha, eu quero pedir perdão por caminhar muitas vezes sozinha, né? E achar que eu tenho que me proteger só. E eu quero anular, Senhor, todos esses decretos que eu construí sobre a minha vida. Né? Eu não quero viver mais sob eles, né? E aí onde a gente dizia muitas vezes, eu não quero mais me machucar, né? A gente vai permitir que Deus seja a nossa torre forte, né? No Senhor a gente estará seguras, né? E a gente permitir que a boa e perfeita vontade de Deus esteja nas nossas vidas, né? Não ninguém vai mais mandar em mim. Não existe isso, né? Então os votos secretos humanos, gente, eles veio como uma forma de sobreviver, né? Até hoje, né, a gente vai construindo isso daí de uma forma para sobreviver. E o Senhor não quer que a gente sobreviva. Ele quer que a gente viva plenamente. Sobreviver é o mínimo, gente, é na escassez, né? Então, hoje comece uma nova jornada, sem voto secreto, sem muros, sem medo, com confiança no que Deus tem para você, né? E que Ele restaure, né? Que Ele traga, né? Que você reconheça, né, como você precisa, né, como muitas vezes você está vivendo uma vida com essas consequências da rejeição, né, gastando muito, endividada, né, insatisfeita, isolada, né, com solidão, medo de intimidade, às vezes até no seu casamento, você não consegue se entregar no casamento, né? Tá sempre desconfiando do marido, com ciúmes excessivo, né? Sempre achando que é menos que o marido, sempre achando que ele não te ama, né? São tantas coisas. Medo de se expor, dificuldade de conviver num grupo, dificuldade de fazer o chá de mulheres na sua casa, né? Distância de Deus, do próximo. Tudo isso, gente, são consequências, né? E é um perigo a gente viver isolado. É um perigo, né? Esses muros, eles roubam de nós o que a gente precisa. Então, a gente precisa buscar a cura e a aceitação em Cristo. Deus deseja curar os corações que estão quebrantados e feridos, né? Pela rejeição. E em Cristo nós encontramos a aceitação verdadeira. Nós somos amadas, nós somos valorizadas e nós somos convidadas a pertencer a uma família espiritual. E a cura passa por entregar as nossas feridas a Ele, a confiar, abrir mão desses votos que a gente criou internamente e pedir, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver uma virada nas minhas emoções, né? E buscar. Gente, é lindo demais isso, né? E aí eu tava... Quando a gente falando aqui, eu lembro lá do Muro de Jericó, né? O Muro de Jericó, como que ele caiu? Como que através da obediência, né? Então, eles estiveram ali, eles oraram, eles buscaram a presença de Deus e fizeram o que tinha que ser feito, né? Então, a gente precisa buscar na obediência ao Senhor, né, para que esses muros eles caiam, eles deixem de existir, né? Então, que a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa buscar isso pra gente, né? Nos permite sermos, que esses muros caiam, né? Deixa eu ver aqui. A Patrícia disse: eu estou assim, gastando muito e endividada. Pois é, então isso está muito dentro de uma raiz da rejeição. E precisa buscar, né, Patrícia? Que você consiga entender, olha, Senhor, hoje a gente rejeitar isso, né? Você tem
Você tem alguma coisa aí, minha jovem senhora, que você precisa hoje encerrar, né? Anular esse voto que você construiu na sua vida, né? Que hoje, nessa manhã, você possa dizer ao Senhor, Senhor, hoje eu quero cancelar esse voto. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero sobreviver, eu quero viver a tua plenitude, aquilo que o Senhor tem para o meu coração. Né? Então é preciso mudança, a gente está aqui estudando, não adianta você hoje estar aqui, nós estarmos aqui, aí você sai daqui, ai meu Deus, eu carrego muita ferida da rejeição, e aí você tá com isso no seu coração e fica, aí sai daqui melindrada, sai daqui entristecida, não é esse o sentido. Né? A cura, ela vem depois da gente identificar, não é? Como que o médico trata uma doença da gente? Como que é? Né? Você fala, eu tô sentindo isso e aquilo. Identifiquei. Ah, então você tá com isso. Pá! Aí ele vem com o remédio certo. Pá! Toma um remédio. E aí você vai tomar, se for um antibiótico, 7 dias, de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas durante 7 dias, senão aquele bicho não morre. E ele ainda se fortalece. Então, nós estamos aqui para identificar e também para tratar. Então, como que a gente vai começar a tratar? Identificamos, agora nós vamos rejeitar isso, nós vamos cancelar isso, nós vamos pedir perdão ao Senhor, Senhor, conduz essa área da minha vida. Olha, a partir de hoje, Jesus, eu quero deixar aqui nos teus pés. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio a esses votos. Eu peço, Senhor, perdão por querer caminhar da minha forma. Eu quero caminhar como o Senhor tem para mim. Então, se você hoje aqui identificou alguma área da tua vida que você precisa fazer isso, então que agora a gente entregue aos pés do Senhor nesse devocional. E nós peçamos perdão ao Senhor, Senhor, perdão, mas me ajuda, Senhor. Eu quero cancelar qualquer voto que eu criei, né, na minha vida, no campo espiritual, votos esses, Senhor, que não me permitem avançar, Senhor. Eu quero caminhar, Jesus, em plenitude contigo, né? E cancelem hoje, decidam isso. E não entristeçam o coração, muito pelo contrário, que alegria que nós estamos podendo conhecer isso, né? Nós podemos nos libertar disso, né? Porque nós estamos hoje conhecendo o cuidado de Deus, nós estamos experimentando do amor de Jesus nas nossas vidas. E a gente pode ser uma pessoa melhor, né? E, nossa, eu já passei da hora, né? Desculpa. Mas nós terminamos esse pedaço. Vamos lá no Salmo. Deus, eu perdi aqui. Olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal e o protege sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Ai, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Ai, Senhor. Como nós precisamos, né? Gente, olha, se tem um lugar que a gente cresce muito, é sendo anfitriã, sabe? Nós vamos olhando para essas feridas internas nossas e cada chá que a gente vai fazendo, ontem eu achei tão lindo, sabe? Lá no grupo da comunidade, a gente tem um grupo, né?
E aí, no final de semana, no domingo, geralmente eu abro, porque as meninas têm muitos chás. Assim, elas, por exemplo, sábado foram 26 chás no sábado. Foram 26 chás. E a gente vê, e eu achei tão lindo, né? Que uma aluna colocou Fê. Meu Deus, como nós somos ministradas enquanto nós preparamos o chá. E é isso, gente. Né? A palavra, ela primeiro quem ouve, quem primeiro absorve somos nós. Todos os dias que eu estou aqui com vocês, eu estou sendo ministrada, eu estou sendo tratada, às vezes até me perco, porque às vezes a gente ouve, quantas vezes eu estou dando aula, às vezes eu estou fazendo um chá. Na última vez que eu fiz o chá para as alunas, qual foi o chá, gente? Acho que foi o chá do Natal, que eu estava aplicando para as alunas. Meu Deus, o que foi aquilo? Eu quase perdi a concentração, porque o Espírito Santo começou a ministrar em mim, e eu falei, meu Deus. E eu falando, e eu ouvindo, entendendo que era para mim aquilo, sabe? E é assim que o Senhor faz, né? Ele vai tratando todo mundo junto. E aqui nós vamos, graças a Deus, sermos tratadas. Você que quer ser um anfitrião, não perde essa oportunidade, né? Sirva. Quando a gente aprende a servir, a gente vai sendo lapidada, vamos sendo reconstruídas, né? Onde a gente precisa. Ai, é lindo o chá de Natal, ficou lindo, lindo. Porque foi uma palavra que eu tava com ela guardada há muito tempo. E assim, o que a gente mostrou no vídeo não foi nem um terço do que a gente falou, né? E foi um chá assim muito profundo, né? De trazer, né? O que é amar Jesus, né? O que é esse amor, né? Aonde a gente precisa experimentar esse amor, né? É lindo, gente. E Jesus ensina, né, para Pedro. Ele pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Né? Ele pergunta. E é a mesma pergunta que hoje o Senhor faz para mim e para você. Filha, você me ama? Né? Se você me ama, confia no meu cuidado, no meu amor, né? Confia que eu estou cuidando de ti, né? Quebra esses muros que você construiu sobre a tua vida, sobre a tua história, né? Deixa eu criar os muros certos. Deixa eu ser aquele que cuida de você. Né? E é isso que o Senhor nos fala, né? Obrigada, Senhor. Obrigada por esta manhã bendita. Obrigada por esse mês que se inicia, Senhor. Nós queremos começar de uma forma diferente. Te louvando, te agradecendo, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Porque a tua graça nos cuida, nos orienta. O amor, a tua fidelidade, Senhor, nós te louvamos, bendizemos e pedimos, abençoe nosso mês de dezembro. Senhor, que possa ser um mês onde nós possamos experimentar a boa, perfeita e vontade que vem diretamente de Ti. Que possa ser um mês, Senhor, onde os nossos corações, eles vão sendo curados em cada dia desse devocional, Jesus. Que cada mulher que aqui está, receba, Senhor, de Ti, a cura, o remédio que cada uma precisa. Em nome de Jesus. Nós te entregamos o nosso mês, nós te entregamos o nosso dia, nós entregamos as nossas vidas, Senhor. Queremos ser mulheres que fazem a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Ai. Lene, me manda um direct que a gente conversa, tá bom? Outra coisa, meninas, quem é aqui de Brasília? Tem alguém aqui de Brasília? Tem alguém de Brasília? Tem alguém de Brasília? Nesse domingo, nós vamos viver o chá da virada. E eu vou falar para vocês, vai ser lindo, em nome de Jesus, vai ser um chá de virada mesmo, de chaves, de transformação de corações, vai ser num lugar lindo.
E você que é de Brasília, que quer experimentar viver o chá de mulheres comigo, domingo vai ser um chá onde eu vou abrir para 80 pessoas, no máximo 80 pessoas, né? E vai ser um chá da virada com uma palavra que já está pronta, né? Uma palavra que é de direção mesmo para 2026. Uma mesa linda, um momento com outras mulheres. Vai ter buffet, o espaço vai ser na Torre Digital, né? Essa Torre Digital, gente, ela foi um dos últimos lugares, né? Oscar Niemeyer, ele projetou Brasília toda, ele que desenhou Brasília, né? Que Brasília, gente, quando você olha de cima, você vê um avião, né? Tem a asa norte e a asa sul, ali os ministérios, muita coisa, né? A catedral, muitas coisas foram desenhadas, né? Desenhadas pelo Oscar Niemeyer. E a Torre Digital também foi desenhada por ele. E nós vamos fazer o chá lá em cima, nas alturas. Então, se você... A Alice já comprou, né, Alice? Se você é de Brasília, né, e quer experimentar esse chá, quer viver esse chá, me chama aqui no direct para me mandar as informações para você. Geralmente eu não cobro para fazer o chá, mas esse não tem como, assim, como era um chá muito maior, né, e que a gente acaba tendo muitos gastos com alimentação, porque como é um chá maior, eu não vou pedir para cada uma trazer um lanchinho, porque, né, não cabe. Então, nós vamos ter um buffet, vai ser nesse espaço lindo, então vem para cá, né? Então vem, me chama aqui, a Márcia também vai, né? Então se você é de Sobradinho, se você é de Brasília, de qualquer área, não perde esse chá, me chama aqui no direct, que eu mando para você as informações, o valor que você tem que pagar, né? E a inscrição, porque são só 80 vagas, eu ainda não abri assim no Instagram, assim, pá! Eu tô convidando primeiro, né, as pessoas mais próximas, né, as pessoas que estão aqui. Eu vou lá no grupo do devocional, vou deixar. Não, Rosiane, não vai ter online, esse é presencial, né? A gente já teve muitos chás online, né, esse ano, esse último vai ser presencial. Então, quem é de Brasília, né, e quer vivenciar esse chá, não perde essa oportunidade. Me chama aqui no direct, vai ser nesse próximo domingo. Vai valer a pena largar tudo e ir, gente, porque vai ser assim uma orientação, um tempo incrível, tá bom? Sério, Maria? Ah, entendi. A Nilza, eu moro em Campinas, né, Nilza? Eu sei. O chá do seu aniversário vai ter que pagar meu aniversário? Não, meu aniversário é em abril. Esse é o chá da virada, né? Esse chá é um chá que eu vou fazer maior, para 80 mulheres, né? Então, não é o chá do meu aniversário, é o chá da virada, né? Que eu faço todos os anos, eu faço no final do ano, né? Então, eu faço um chá maior, assim, para maior quantidade de pessoas. A gente aluga um espaço, né? A gente faz uma coisa maior. Então, se você é de Brasília e deseja experimentar, viver o chá de mulheres, e o roteiro desse chá vamos ter... Você é da comunidade? Porque se você é da comunidade, ele já está lá. Tem 2 roteiros do chá da virada, tá? Foi, Suene. Então, me manda agora, que eu saindo daqui eu já te chamo, tá bom? Tá bom? Me manda agora, nesse exato momento, que eu já desligando aqui, eu já olho. É porque é muita mensagem, né? Às vezes eu me perco. Tá bom? Mas eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Ai, que linda. Então, Maria, já tá lá esse roteiro, tá? Esse roteiro da virada já está lá. Moro dia... Vai ser lindo, gente. Vai ser lindo. Né? Tá bom? Eu não de viajar, me programando que vem. É longe, mas gosto de viajar. Que lindo. Ano que vem a gente vai ter, né, Nilza, o nosso encontro de anfitriãs. Aí você já se organiza para estar. E é isso, meninas. Beijos. Fiquem com Deus. Me chama aqui quem quer ir no chá, mora em Brasília. Me chame aqui. Não perde não, tá bom? Beijo.
Oi, Gal, como que você faz? Ixi, deixa eu achar a tua pergunta aqui. Como fazer parte da comunidade? Me chama aqui no direct que eu vou te passar o contato das meninas. Me chama aqui agora no direct que eu vou te passar o contato da Sabrina, que ela vai te explicar direitinho os valores, como que funciona. Me manda aqui, tá bom? Então tá. Beijos, meninas. Com Deus. Tchau.